Graças a paz, irmãos. Nesse momento eu vou convidar vocês a se colocar em atitude de oração, que vocês possam, nesse momento, louvar, engrandecer o nome do Senhor, mas colocar sua vida diante dEle. Que você possa fazer uma oração através desse louvor mesmo, entregando todo o seu ser a Ele, para nós iniciarmos esse culto totalmente rendido aos pés do Senhor, para nós aproveitarmos tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Sim, Deus, esse é o desejo do nosso coração. Desejo de estar junto a Ti em todo o tempo. Não só no tempo do culto, não só no tempo da busca à Tua presença, mas em todo o tempo. Todos os dias, em todas as circunstâncias. Esse é o desejo do nosso coração. Damos a Ti, ó Deus, honra, glória e louvor, porque o Senhor nos permite este privilégio tremendo através do Teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esse é o desejo do nosso coração, te adorar em todo tempo, estar ao seu lado em todo tempo. Pai amado, agora que nós vamos nos reunir, mesmo separados, nesse momento onde nós vamos nos ajuntar, mesmo, Senhor, longes, Senhor, nós queremos cultuar a Ti. Nós queremos Te pedir que o Teu Santo Espírito venha e nos dirija, nos ministre, e que cada um, Deus, cada pessoa, cada servo, cada serva, cada filho, cada filha Tua, Senhor, sejamos abençoados ao final deste culto de adoração, de louvor, de entrega. Pai amado, nós estejamos diferentes para a glória de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos e queridas, graça e paz.
Alegria mais uma vez estarmos reunidos, mesmo separados, juntos, mesmo longe, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por aqueles que já estão ao vivo aí com a gente, participando dessa transmissão online. Louvar a Deus também por aqueles que posteriormente assistirão esse vídeo e também serão abençoados em nome de Jesus. Cumprimento a todos e todas com a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui em um culto somente online, infelizmente e felizmente, né? Infelizmente por não podermos nos reunir e celebrar junto esse momento de culto. Felizmente porque a causa é muito boa, estamos num período de reformas, né? Então esse infelizmente é mais um culto nesse período de reforma. Ao final ficará tudo bem, será uma bênção, mas ainda estamos no meio da reforma sem condições de recepcionar os irmãos e irmãs de forma adequada. Por isso, nós decidimos então realizar mais uma vez esse culto somente online, tá bom, gente? A gente conta com a sua compreensão. Estamos aqui mais uma vez sem máscaras, porque somos só a família aqui no altar, não tem mais nenhum outros irmãos aqui na igreja, a não ser o Osmar nos dando um auxílio ali, né, Osmar? Glória a Deus. E que seja benção esse tempo de culto, tá bom, gente? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Hoje nós vamos fazer menção, em vários momentos, de dois eventos muito importantes da nossa vida como metodistas. Um tem a ver com a questão do cristianismo como um todo, e outro especificamente da questão dos metodistas, né? Marcos 6,45. Um é o evento do derramar do Espírito Santo lá no Pentecostes, na igreja primitiva, iniciando ali a igreja do Senhor, a igreja primitiva, a igreja cristã. Isso nós vamos falar hoje, né? E esse dia é comemorado justamente nesse dia de hoje, dia 23 de maio, 50 dias após a Páscoa. É celebrado esse momento fundamental, esse momento essencial da vida cristã, da fé cristã, da história da salvação, o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre a humanidade, como havia sido profetizado pelo profeta Joel, lá no Antigo Testamento, e que se cumpre então ali na cidade de Jerusalém, no início da igreja primitiva, descrito ali no livro de Atos, capítulo 2, versículo 8. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda hoje. E o segundo evento, que tem a ver conosco metodistas, é em relação ao dia da experiência do coração aquecido, dia que nós chamamos dia do metodismo, né? Dia 24 de maio de 1738, quando John Wesley, o fundador da igreja metodista, ou na verdade do movimento metodista, né, tem uma experiência que transforma a sua vida. John Wesley, depois de uma viagem missionária à América do Norte, ele ficou amedrontado por conta das circunstâncias da viagem e ficou, ao mesmo tempo, amedrontado, se podemos assim dizer, ou pelo menos impactado com a atitude de alguns cristãos morávios que também estavam no barco. E em face à morte, mesmo assim, aqueles homens não temiam morrer, continuavam louvando a Deus. E John Wesley diz algo muito interessante, né? Fui converter os nativos, né, os índios, os norte-americanos, e quem me converterá? Ele sentiu a sua fé abalada por conta dos perigos daquela viagem. E quando ele volta, então, para a Inglaterra, ele começa a busca de um momento com Deus. E no dia 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, numa reunião de oração, onde ele ouvia a leitura do comentário de Martim Lutero, o pai da Reforma Protestante, né, em relação ao livro de Romanos, ele diz que teve
João Wesley diz que teve o seu coração estranhamente aquecido. Ele tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, e ali o ministério de João Wesley é transformado, e ele passa então a falar com muita ousadia, a pregar e a anunciar e dedicar toda a sua vida para o Senhor, em realizar a obra do Senhor. E ali nasce, de fato e de direito, o movimento metodista, que posteriormente, após a morte de John Wesley, se torna ou é organizado como igreja, né, como igreja metodista. Então esses dois eventos são marcantes, e o Dia do Coração Aquecido é comemorado amanhã. Então, duas experiências com o Espírito Santo, ou com Deus através do Espírito Santo, fantástica, que mudaram o rumo da história da humanidade, no caso do Pentecoste, e do movimento metodista, no caso de John Wesley, né? E o texto que eu quero convidar você para ler comigo está no livro de Marcos, capítulo 6, verso 45, que diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Percebe a fala de Jesus aqui no verso 50? Ele diz assim: não temais, sou eu. E diz que no versículo 48 eles estavam aterrorizados por conta dos ventos que eram contrários. Eu quero pensar um pouquinho sobre medo nessa noite. Medo ou timidez. O medo e a timidez é uma das coisas mais terríveis na vida do ser humano, né? Pelo menos que o diabo tenta colocar, e faz um mau uso desse sentimento ou desta condição. E quando Jesus olha para os discípulos, por conta ali de toda aquela experiência, Jesus percebe que eles estavam com medo. E no início desse culto, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção, se por conta desse tempo que nós estamos vivendo, você tem estado com medo. Você tem estado com medo? Se o medo tem dominado o seu coração, se o medo, por causa da circunstância adversa, da incerteza do futuro, das questões que nós temos vivido, tem amedrontado o seu coração, tem te feito parar, tem dominado a sua vida e tem te impedido de caminhar, te paralisado. Essa noite, quero convidar você a abrirmos o nosso coração. Se isso tem sido uma realidade na tua vida, o próprio John Wesley disse que diante da tempestade que ele enfrentou naquela viagem, ele teve medo. Ou seja, não é nenhum problema que nós tenhamos medo. A questão é que nós não podemos ser dominados por este medo. Então eu quero convidar você a orar antes que a gente louve, porque fatalmente, certamente, nós somos humanos e nós muitas vezes temos medo por causa das circunstâncias. E se é o teu caso nessa noite, eu te convido a abrir o seu coração e deixar que Deus faça algo poderoso na sua vida, na minha vida, na nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai Santo, nós queremos abrir o nosso coração nesta hora para tudo quanto o Senhor irá fazer nesta noite. Quem sabe, Deus, nesta noite, para nós, é como aquela noite que John Wesley teve aquela experiência contigo. Quem sabe, Deus, que nesta noite é
para nós, como os apóstolos, os discípulos ali da igreja primitiva tiveram aquela experiência contigo. Fato é, ó Deus, que nós precisamos, ó Pai, deste momento. Então, perdoa-nos, Deus, da dúvida, perdoa-nos, ó Deus, da incerteza. Não amor, a nossa fé, nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Eu te convido de todo o teu coração, se concentre nesse louvor, concentra nesse culto, que Deus tem muito mais para ti, amado, assim como também para mim. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Coloca a mão no seu peito e sinta o poder de Deus invadindo a sua casa nesse momento, invadindo o seu coração. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Queremos sentir mais de ti, Senhor. Invada nossos lares, Pai, com o teu poder, a tua glória, a tua honra, Jesus. Queremos que toda ansiedade saia do nosso peito, Pai. Queremos que a sua glória, a tua honra inunda o nosso lar, Deus. Que esse louvor inunda os lares, Pai. Que o Senhor, Deus, entra como um cavaleiro, Deus. Inunda, Deus, cada canto, Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder,
cantar essa noite até o fogo de Deus arder no seu peito. E tudo que é ruim, e tudo que está te colocando para trás, vai te colocar para frente, porque Deus Ele quer que a gente siga muito, muito mais longe do que nós estamos hoje. Porque o fogo dele no nosso coração nos traz esperança, nos traz muito mais alegria. Deus, nessa noite nós declaramos, Deus, que o Senhor tem liberdade, Deus, para invadir nossos lares, Deus, com teu amor, com teu fogo, Deus. Eu convido você, se você não sentiu, mas o que é isso que você está falando? Então convida você a sentir aquele fogo que quando você aceitou Jesus, você sentiu aquilo queimava no teu peito. Você falava, vou na igreja a qualquer momento, a qualquer hora, porque você sabia que aquele é unção, sabia que aquele é amor, é o primeiro amor. Então pede a Deus nesse momento que aquele fogo consumidor que um dia te alcançou, chama Ele nesse momento na sua casa, coloca a mão no seu peito. Não se acomoda naquilo que você está sentindo agora. Eu quero mais, Deus. Eu quero mais, Deus. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou.
Aleluia. Glória a Deus. Que este fogo que consome todo o nosso erro, a nossa falha, esse fogo que anima, renova, fortalece a nossa fé, enche o seu coração, enche a sua vida, hoje sempre, em nome de Jesus. Que o fogo do Senhor, que a presença, que é a própria presença de Deus, encha a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, valeu, Maiara e Gabriel. Glória a Deus por esta palavra de poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Eu quero, como eu mencionei no início do culto, talvez nem todos conseguiram acompanhar, mas eu quero lembrar que nesta noite nós temos dois momentos muito especiais, né? Momentos muito especiais, que hoje nós estamos celebrando o dia de Pentecostes. O Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o dia que o Espírito Santo de Deus se manifestou e a promessa da parte de Deus que encheria os seus discípulos da presença dele mesmo se cumpriu, né? Então eu louvo a Deus por esse tempo que a gente está celebrando hoje, o dia de Pentecostes. Tempo abençoado, né? Tempo abençoado, tempo de renovar a fé, como disse a Mai na ministração do louvor. Tempo que o Espírito Santo de Deus renova a fé no nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dia especial, dia de renovar a fé. Dia do Espírito Santo encher novamente, faz de novo, né? Quem sabe faz de novo. Aleluia. E a outra data importante é que amanhã, dia 24 de maio, nós celebramos o dia do coração aquecido. O que é isso, né? O dia do coração aquecido em 1738, dia 24 de maio, John Wesley, numa reunião de oração à noite, de estudo bíblico e oração à noite, ele teve o seu coração estranhamente aquecido. Isso é dito em seu diário. John Wesley ele produziu um diário, e onde ele escreveu os seus pensamentos, suas experiências pessoais. Por isso que o metodismo tem muitas fontes históricas através do diário, que também é um documento da igreja metodista. E naquele dia, John Wesley, depois de uma experiência muito negativa, muito ruim, de uma viagem que ele havia feito à América do Norte, né, às colônias inglesas do continente norte-americano, e ali então ele, com medo do que estava acontecendo, na volta, vendo a fé dos morávios, alguns irmãos que, em face à morte, ainda assim não temiam a morte, permaneciam louvando a Deus. E John Wesley disse: meu Deus, fui converter o povo daquela localidade, e agora quem me converterá? Mas quem me converterá, né? E nessa reunião, então, no dia 24 de maio, ele tem essa experiência que nós, denominada pelos metodistas de experiência do coração aquecido, porque ele usa literalmente esta fala, né? Por volta das 8 horas da noite, eu tive o meu coração estranhamente aquecido na reunião que eu participava, ouvindo o comentário de Martim Lutero sobre o comentário escrito por Martim Lutero a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E a partir dali, a vida, o ministério de John Wesley foi transformado. Da mesma forma como foi transformado o ministério dos discípulos, dos apóstolos, depois da descida do Espírito Santo e de quando eles são cheios do Espírito Santo, né? Então, amanhã, no dia 24 de maio, dia do coração aquecido, hoje, dia 23, 50 dias após a Páscoa, nós celebramos o dia do Pentecostes, né? E para a nossa meditação nessa noite, eu quero ler o texto de Atos, Atos capítulo 1. Nós vamos ler Atos 1, dos versículos de 6. Não é o nosso texto, vamos dizer, base para a nossa meditação, mas é o texto, a partir desta experiência, nós vamos pensar um pouquinho nessa experiência poderosa, né? Atos capítulo 1, versos de 6 em diante, né?
E depois nós vamos no Atos 2, que é o cumprimento dessa promessa. Atos capítulo 1, versículo 6, Atos capítulo 1, versículo 6 diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, este será o tempo em que restaures o reino de Israel a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus. Então, Jesus está ali já vencendo o seu tempo de subir aos céus, e ele então ordena, direciona, orienta os seus discípulos que permanecessem em Jerusalém, até que a promessa que havia sido feita de que os discípulos, os servos de Deus, seriam revestidos do poder do alto, da dunamis de Deus, do Espírito Santo, que era o próprio Deus manifesto, eles fossem cheios dessa presença de Deus e então pudesse cumprir o mandato, né? É interessante que logo após, se você continuar a leitura, você vai ver que Jesus é assunto, ele vai aos céus na presença dos seus discípulos, né? E o anjo até fala com os seus discípulos ali. Mas o destaque aqui é para a resposta de Jesus e o que Jesus ensina. Jesus diz assim, não vos compete saber as coisas que vão acontecer, né? Não vos compete saber como que Deus vai fazer a sua obra. Não interessa a vocês quando é o tempo que Deus vai restaurar o reino de Deus, o reino a Israel, o reino do povo de Deus, né? Mas vocês receberão dunamis de Deus, poder de Deus. O Espírito Santo de Deus descerá sobre vocês e vocês serão cheios dele. E vocês, essa efusão, esse derramar do Espírito Santo tem um propósito. Qual é o propósito? Está ali, O propósito é de que vocês sejam as minhas testemunhas, ou alguns teólogos vão dizer, a partir dos originais, os meus testemunhadores. Os meus testemunhadores em todos os lugares aonde forem. Em todos os lugares aonde forem. Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Imaginemos que isso aconteceu 50 dias depois que Jesus, mais ou menos 40 dias depois que Jesus morre, né, ressuscita. Então, se Jesus morreu, foi executado ali no ano 33, imaginemos que foi isso aqui quase há 2000 anos atrás, né? E a gente pode dizer que nós somos o resultado desta promessa. Você é resultado dessa promessa, porque o Espírito Santo de Deus veio sobre a humanidade, porque a humanidade, os discípulos, as discípulas, os seguidores de Jesus, os apóstolos, naquele momento, e os discípulos futuramente, foram cheios do poder, da dunamis, do Espírito Santo de Deus. Então, eles cumprindo o mandato, o Evangelho chegou até nós, 2000 anos depois, aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente, graças a Deus por esta promessa, né? Glória a Deus. Então aqui Jesus faz a promessa aos discípulos e sobe aos céus, né? No capítulo 2, abre aí a tua Bíblia se você está acompanhando, diz o texto que eles estavam reunidos, né, no lugar onde o Senhor havia ordenado, lá em Jerusalém. No capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém
judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Verso 14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. E aí segue o discurso de poder do apóstolo Pedro, que ao final, aproximadamente 3.000 pessoas se convertem. Está lá no verso 41, né? Pedro então faz um discurso, uma ministração poderosa, e lá no versículo 41 diz assim, ó: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que coisa tremenda, né, gente? Você vê o que Deus faz. Então, só para pensar aqui no fato, né? A Bíblia diz que o Pentecoste era uma das principais festas judaicas, e como uma das principais festas judaicas, havia naquele momento ali pessoas vindas de todas as regiões, ou de várias regiões, né? Você vê a lista do versículo 9 até o versículo 11, de pessoas de nacionalidades diferentes que estavam ali, e que o que os impactou foi que eles ouviam que os apóstolos, os discípulos falavam, e eles entendiam. Aquilo não poderia ser algo humano, algo comum, algo natural, né? Era algo extraordinário. Nos versículos 1, diz que eles estavam então reunidos naquele lugar, e algo fantástico, sobrenatural acontece. Diz o texto que, de repente, eu gosto dessa palavra, de repente, né? A gente pode, não vamos comparar a experiência do John Wesley com os dos apóstolos, né? Porque aqui era o primeiro momento onde o Espírito Santo se manifestava, mas a gente pode comparar no sentido de transformação, né? Porque, de repente, John Wesley, despretensiosamente, estava lá naquela reunião de oração, como fazia de costume, e foi impactado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Os discípulos também, não foi diferente. Eles estavam ali reunidos, como já haviam estado reunidos muitos dias depois da morte de Jesus, e sem que eles programassem, sem que eles organizassem algo, o Espírito Santo de Deus se manifestou. E diz o texto que foi algo tão estrondoroso como um vento impetuoso. Todos naquele lugar ficaram cheios do Espírito Santo. Inclusive tiveram a visão de línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles. É uma exemplificação prática, né, ou visível, da manifestação do poder de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Deus cumpre a sua palavra, que fora dito lá no Antigo Testamento pelo profeta Joel, de que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre a humanidade. Deus cumpre a sua palavra, dita pelo próprio Jesus, descrita em todos os evangelhos, cada um de uma forma diferente, inclusive no livro de Atos, como nós lemos, de que do alto os seguidores de Jesus seriam revestidos de poder, receberiam a dunamis de Deus,
Receberia, a raiz dessa palavra poder, ela dá origem à palavra dinamite, dá origem à palavra dínamo. Lembra daquele, quem tinha aquelas bicicletas antigamente, botava aquele aparelho na roda lá, um dínamo que girava, e aquilo produzia energia, e aquele dínamo produzindo energia, acendia a lâmpada do farol da bicicleta, né? Lembra aquelas bicicletas antigas com farol? Fantástico aquilo, né? É a mesma raiz da palavra. Então, Deus cumpre a sua palavra enchendo de poder aqueles que criam nele, aqueles que estavam ali sob a ordenança, sob a obediência àquilo que Jesus tinha falado. Agora, eu fiquei pensando, amados, e o que eu quero falar nesta noite, enfaticamente, e de fato mesmo, é sobre por que tudo isso. Por que tudo isso? Né? Porque Deus se deu ao trabalho, se é assim que podemos dizer, de derramar do céu o Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa. Por quê? Há um propósito nisso. E nós começamos a falar nessa noite sobre, naquele momento que Jesus exorta aos seus discípulos que por conta da tempestade que eles estavam vendo diante deles, por causa da visão de Jesus andando sobre as águas, estavam com medo, estavam tímidos diante daquela situação, estavam com medo. E Jesus diz: não temais, não temais. Alguns estudiosos vão dizer que a palavra não temais ou não tenha medo está na Bíblia ou algum dos seus derivados, tem pelo menos 365 vezes, né? 365 vezes que essa palavra aparece na Bíblia. E eu gosto de pensar nisso, né? Por que será? Por que será que aparece tantas vezes a palavra não temas, não tenha medo, seja corajoso, seja forte? Porque nós somos medrosos, queridos. Nós temos medo. Nós somos tímidos, humanamente falando. A gente não gosta de perder o controle das coisas, não. A gente não gosta do incerto. A gente não gosta do futuro qual a gente não programou. Algumas pessoas, quando têm o seu programa, a sua organização abalada, desbaratinada, mexida, ela fica abalada, ela não sabe, ela fica perdida, não sabe o que fazer. Nós somos assim, nós somos muito limitados, graças a Deus, porque a gente não conhece o futuro. A gente não conhece o futuro, então a gente tem medo. A gente tem medo das atitudes que a gente toma, das atitudes que a gente não toma. Sabe, a gente é assim, humanamente falando, nós somos assim. E Jesus sabia que após a sua morte, os seus seguidores, os seus discípulos, teriam medo de continuar a sua obra, de continuar aquilo que ele tinha ensinado, que era tão poderoso. Percebe? Lá no verso 1, no capítulo 1, perdão, no versículo 8, ele dá a razão de por que o dia de Pentecostes, por que a descida do Espírito Santo, para quê? Qual a razão disso? Por que o João Wesley teve o seu coração estranhamente aquecido, ou teve uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo de Deus? Tem um propósito. Lembre-se, Deus não faz nada sem propósito. Eclesiastes 3, a gente gosta de mencionar que há tempo para todas as coisas, tempo para abraçar, para halagar, sorrir, chorar, mas na verdade a ênfase ali não é o tempo ou a situação, o momento que você está vivendo. A ênfase deve ser o propósito. Há sempre um propósito, há tempo para todo o propósito de Deus. O propósito é a ênfase. Deus sempre faz o que faz, quando faz, por um propósito. E aqui está claro o propósito, né? Lá no versículo 8 do capítulo 1 vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serdes e sereis minhas testemunhas, meus testemunhadores. Por que é que Deus derramou o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos, para que eles fossem cheios do poder e fossem então os testemunhadores, que eles dessem a continuidade ao que Jesus havia feito até aquele momento. Eles
especialmente os 12, naquele caso os 11, né, porque Judas já havia traído a Jesus, mas era possivelmente o número de 120 pessoas que estavam ali naquele momento e que foram cheios do Espírito Santo, possivelmente. Eles haviam andado com Jesus, havia visto Jesus pregar a palavra com poder, ensinamentos profundos, transformado vidas, havia visto Jesus curar enfermos, libertar cativos, ressuscitar mortos. Eles criam. Perdão, queridos. Eles criam que Jesus Cristo era o Messias. Eles não tinham dúvidas de que Jesus, agora, de fato, verdadeiramente, comprovadamente, depois da morte, da ressurreição, de se apresentar a eles, eles criam que Jesus Cristo era o Cristo de Deus, o Emanuel de Deus. Só que aquela verdade, aquela revelação, não poderia ficar só com eles. Eles precisariam ser os testemunhadores diante dos seus compatriotas, das pessoas comuns, diante dos líderes das várias religiões que tinha ali, especialmente do judaísmo. Eles precisavam continuar anunciando e levando aquela verdade para todas as nações, e é incrível. Imagina, no capítulo 2, quando nós lemos ali, dos versos 9 até o verso 11, tem uma lista de muitas pessoas, de muitas nações que estavam reunidas em Jerusalém naquele momento. E lá no capítulo 2, no verso 41, nós vimos que depois do discurso do apóstolo Pedro, aproximadamente 3 mil pessoas se convertem. Imagina que quando terminou a festa de Pentecostes, cada um voltou para as suas cidades, e contando da experiência que tiveram, de que Jesus era o Messias. Então ali começava o cumprimento da promessa que Deus havia dito, que Jesus havia falado ali diretamente aos seus discípulos: para que vocês sejam os meus testemunhadores, para que vocês sejam as minhas testemunhas aonde quer que vocês forem. É para isso que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. E baseado nisso, querido, alguns estudiosos vão dizer que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos. Baseado nesta verdade de que aqueles homens que falaram ali eram homens iletrados, eram homens limitados, eram pessoas comuns, que não tinham aquela sabedoria toda, não tinham aquele poder todo, e fizeram grandes coisas. Alguns estudiosos, pensadores vão dizer que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Por quê? Porque a obra não era feita, o objetivo final, a conversão das pessoas, a libertação das pessoas, não era realizado, nada disso, por causa daqueles que falavam, mas por causa de quem eles falavam. Né? Porque eles falavam de Jesus, e o Espírito Santo os dava poder, os dava intrepidez, ousadia. Gente, quando você continua lendo o livro de Atos, aliás, se você nunca leu, leia tantas vezes quanto você puder. Você vai ver os discípulos com tanta ousadia diante do sinédrio, diante das autoridades judaicas, diante da morte. Alguns até acabaram sendo mortos, como foi Estevão. Acho que num dia desse da live aí, eu comentei sobre a morte de Estevão. Não temeram. Por que não temeram? Estavam cheios da dunamis de Deus, estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e não tinha o que fizesse os parar, né? Tem um texto de Atos, capítulo 4, verso 20. Eu estou dando uma corrida aqui na palavra, né? Estou dando uma corrida aqui. Atos 4, 20, diz assim, ó, o apóstolo Pedro, o apóstolo João são presos. Diante do sinédrio ali, eles são ordenados: vocês devem parar de falar, parar de pregar no nome desse Jesus, parar de falar do evangelho. Lá no versículo 20, no capítulo 4, vai dizer assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
Depois os sinédrios os ameaçaram mais, mas os soltaram, porque não tinham como os parar diante das autoridades ali. Pedro e João vai dizer, não vamos parar de falar, porque vocês estão nos pedindo. Não dá para poder parar de falar. Mas por que eles tinham essa ousadia, esse poder, essa intrepidez? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. O que fazia a diferença na vida deles é porque eles foram cheios do Espírito Santo. E os textos vão continuando ali. Pedro, João, você vai seguindo, você vê os primeiros diáconos, né, Estevão, e vai acontecendo ali as situações, até que chega em quem? No apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que no final da vida missionária do apóstolo Paulo, ele está em Roma, diante de César, diante do imperador romano. Ele segue todo o seu caminho missionário, a sua vida missionária, diante das autoridades, diante do sinédrio, diante dos judeus, diante dos romanos, e ele, no último momento, ele fala assim, eu quero chegar em César, eu quero chegar no chefe, eu quero chegar na autoridade suprema daquele momento, que era o imperador romano, e isso acontece. Ele ministra na casa de César, ministra... ontem o bispo citou essa palavra numa da sua ministração com os pastores, dizendo assim, quem chegava para visitar Paulo ouvia de Jesus. Por quê? Porque era propósito do coração dele, ele tinha clareza disso. Para isso que o Espírito Santo me ungiu, para isso que o Espírito Santo de Deus me encheu, para que eu, na unção, na ousadia, na intrepidez, no poder do Espírito Santo fosse. E assim o apóstolo Paulo segue na sua vida missionária. Que coisa tremenda! E quando ele chega no final ali, e ele vai, no decorrer da sua caminhada missionária, levantando homens, Tito, Timóteo, Filemon, e assim vai, vários outros, né? Vários outros que vão sendo citados ali nos textos bíblicos. E ele vai passando a mesma unção. Vão em nome de Jesus. E nessa noite, tudo que eu falei aqui foi a introdução. E eu quero então compartilhar um texto contigo agora, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 1, perdão. 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 6 a 8. E agora o apóstolo Paulo está falando com o seu discípulo Timóteo. Certo? Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Oh, glória a Deus, né? Agora, por que você acha que o apóstolo Paulo dá esse conselho ao seu discípulo Timóteo, ao jovem pastor Timóteo? Por quê? Porque ele vivia isso. Porque o apóstolo Paulo vivia isso, viveu isso. E quando ele fala para Timóteo, ele diz assim, jovem pastor Timóteo, olha o que você recebeu da parte de Deus, reavive isso, renove isso. E talvez Paulo escrevendo a mim e a você nesta noite, pretensão a nossa, né? Se nós colocássemos o nosso nome ali, né? Por esta razão, porque é Deus quem ungiu, porque é Deus quem deu, porque é Deus quem faz, porque é Deus quem levantou, porque é Deus quem capacitou, reavive este dom na sua vida.
Reavive isso. Nós falamos aqui que nessa noite é noite de reavivar. Reavivar a chama da presença de Deus na nossa vida. A chama do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Nós precisamos, amado, tomar o nosso lugar no reino espiritual. Nós precisamos assumir a nossa posição como homem de Deus, como mulher de Deus, como servo de Deus, como serva do Senhor, em nome de Jesus. Não somos nem melhores e nem piores do que as outras pessoas, mas nós cremos em Deus. E quando a gente vai para as situações da vida, não vamos no nosso nome, no nosso poder, na nossa autoridade, na nossa capacidade. Por que você acha que diante daquela multidão de pessoas que diziam que os discípulos, os apóstolos, estavam embriagados? Por que você acha que o apóstolo Pedro se coloca em pé diante deles e começa a pregar, e prega um sermão tão poderoso, que ao final, sabe o que os ouvintes dizem? E agora? Que faremos nós? E aí Pedro diz, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus. Percebe isso, querido? Percebe que a ousadia, o poder não vem de nós, vem de Deus. Por que você acha que depois segue os textos, né? Pedro, Tiago, João, Filipe, e os textos vão acontecendo. E vem ali os diáconos, inclusive o Estevão, e eles em face à morte, como Tiago, por exemplo, foi morto. Eles não negavam o Senhor, morriam. Por quê? Porque eles estavam cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Às vezes a ênfase que se dá para a experiência com o Espírito Santo é o falar em línguas. Gente, isso é o de menos. Se você fala em língua ou não fala em língua, se você tem o dom X, Y ou Z, a ênfase é dada no ser cheio da presença de Deus. E aí quando o Estevão morre, diz o texto que as vestes dos soldados que mataram o Estevão, das pessoas que mataram o Estevão, foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, que depois tem um encontro poderoso com Jesus e é cheio do Espírito Santo e se torna o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que vai pelas várias nações pregando o evangelho com poder, com autoridade, ministrando vida, salvando através da palavra de Deus, levando a palavra de salvação, libertando, restaurando, transformando situações, a ponto de almejar. Eu quero falar com César, eu quero falar com um chefe, e eu vou na presença dele pregar o evangelho, e quando chega lá ele prega o evangelho como havia proposto no seu coração. Por que você acha que ele faz isso? Porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ele exorta, que ele orienta o seu discípulo Timóteo, o jovem pastor Timóteo, que estava possivelmente na cidade de Éfeso, numa região complicadíssima para pastorear, ele diz assim: Timóteo, reaviva o dom que há em ti e que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Avive isso, renove isso. Porque, o texto vai dizer, porque Deus, reavive o dom que o Senhor te deu, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, ou de medo, ou de timidez. Percebe isso, querido? Deus não nos tem dado o espírito de medo, covardia, de timidez. O espírito, ou não posso dizer o espírito, né, de coragem, mas uma das características do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus produz na nossa vida, é coragem, é ousadia, é intrepidez. Por que você acha que depois da experiência do coração aquecido, João Wesley saiu pregando o evangelho, aonde ele ia, ele não tinha reserva e pregava mesmo, para quem é que fosse, diante de qualquer situação, pregava com poder. Por quê? Porque havia sido cheio do espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez.
Às vezes, a gente teme diante das circunstâncias. A situação está difícil. A pessoa chega para você e diz assim, olha, a situação está complicada, assim, assim. E aí você tem a palavra de poder. Tem um cântico das antigas que nós dizíamos, né? Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Né? Quem poderá nos resistir se a palavra de vitória já foi liberada a nós? E essa palavra de vitória é o nome de Jesus. E nós podemos, na força, na unção, na intrepidez do Espírito Santo de Deus, pregar, ministrar as pessoas, ministrar a cura no nome de Jesus, ministrar a restauração, ministrar a libertação, ministrar a transformação, porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia, de medo, de timidez. Somos homens de Deus, mulheres de Deus. É demais quando a gente vê o exemplo, por exemplo, né, do Davi, o rei Davi, quando ele chega diante do Golias, né? Acho demais a afirmação lá no texto de 1 Samuel, quando Davi diz assim para o Golias diz assim, quem és tu, né, que vem batalhar comigo, né, não tem capacidade nenhuma. Davi olha para ele e diz assim, tu vens contra mim com paus e pedras, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, querido, é como se você dissesse assim, sou soldadinho raso, sim. Sou iletrado, sim. Sou limitado, sim. Mas o Senhor que por mim advoga, aquele qual eu represento, esse é poderoso. Esse é Senhor dos senhores. Esse é o dono do mundo. O Rei dos reis. O Senhor dos senhores. É Ele que eu represento. Quer brigar? A brigar com Ele. Quer resistir? Resista a Ele. Entende isso, querido? Espírito de ousadia, intrepidez, coragem. Em nome de Jesus. Nós temos vivido um tempo onde nós temos precisado ter coragem no nosso coração. Intrepidez no nosso coração. Ousadia. Senão a gente fica como os discípulos diante da tempestade, amedrontado, aterrorizado, porque a situação está contrária, os ventos nos são contrários, a situação é adversa. O texto vai dizer assim, Timóteo, Paulo está dizendo a Timóteo, né, e Deus dizendo a nós nessa noite, reavive isto que você recebeu de Deus, porque o que você recebeu de Deus é espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez, de poder, de amor e de moderação. Eu gosto disso, né? Porque não é porque a gente tem esse poder de Deus que você vai arrebentando tudo. Não, você vai com poder, com autoridade, com intrepidez, com ousadia, mas com amor, com equilíbrio. Vai, Timóteo. Vai, Timóteo. É como se Deus estivesse dizendo, como ele disse para o Gideão, né? Vai nessa força, varão valoroso. Qual força? Na força do Senhor, né? Na força do Senhor. E aí Paulo diz, ele cita novamente porque nós recebemos esse Espírito, ou o Espírito Santo de Deus que manifesta em nós essa coragem. Ele diz assim, não tenha vergonha de testemunhar Jesus. Não tenha vergonha do testemunho de Jesus e nem de mim, porque eu estou preso por conta do Evangelho. Pregue, anuncie, participe do sofrimento comigo, segundo o poder de Deus. Não tenha vergonha, em nome de Jesus. Vai pela fé, na autoridade do nome de Jesus. Isso é Pentecoste, querido. Isso é Pentecoste. Isso é batismo do Espírito Santo. Isso é batismo do Espírito Santo. Muito mais do que falar em língua. Muito mais que cair no chão e sair rolando e pular. É legal isso? É bom isso? Deus pode fazer isso? Pode. Porque a manifestação do Espírito Santo, ela não é contida, não é possível conter na carne. E ela extrapola. É como quando você ganha algo muito maravilhoso, você fica tão feliz,
tão alegre que você dá gargalhadas altas e às vezes esquece que tem alguém do lado, aí você recobra a consciência e diz, ai, desculpa, tal. Entende? O Espírito Santo, quando enche a vida da pessoa, a pessoa não consegue conter na sua carne, na sua condição humana, e ele extrapola, e às vezes pula, né? Às vezes bate o pé, às vezes bate palma, às vezes rola, às vezes chora, enfim. Não interessa, isso não é a ênfase. A ênfase é, seja cheio do Espírito Santo e vai, seja testemunhador, testemunhadora do Evangelho. Não se envergonhe diante de ninguém, diante de nenhuma circunstância, em nome de Jesus. Isso é Pentecoste, querido. Isso é ser povo do coração aquecido. Isso é ser homem, é ser mulher de Deus, que não para e paralisa diante das circunstâncias. É para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para isso. Jesus falou assim para os discípulos: vou para o céu, mas vocês vão receber poder e vocês vão continuar essa obra. Só que eles já morreram. Nunca esqueça um dia que um pastor amigo meu, numa ministração, chegou lá numa conferência missionária e disse assim para o povo: abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 29. E todo mundo começou, né? Folheando a Bíblia. Eu fiquei pensando assim, rapaz, acho que o pastor errou, né? Pensei em corrigi-lo, né? Pastor, Atos 29? E aí o pessoal folheando a Bíblia, eu falei, não vou falar nada. Fiquei quieto. Os outros também comentamos com alguém que estava do lado ali, Atos 29. E aí alguém gritou lá no meio: pastor, não tem Atos 29. Sério? Não tem? Na tua Bíblia não tem? Aí o outro disse: não tem, só vai até o 28. E aí o pastor disse assim: pois bem, é sobre Atos 29 que eu quero falar nessa noite. Percebe que a história de Atos, do livro de Atos, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, ela não tem um fim, não acaba. Chega ali no versículo 31 e diz, simplesmente para a narração, a narrativa para. Por quê? Porque Atos 29 é a minha e a sua história de vida. Porque o Espírito Santo de Deus ainda continua agindo através de homens simples, limitados, homens e mulheres simples, limitados, fracos, errôneos, mas que se dispõem nas mãos do Senhor com esta unção de coragem, trepidez e ousadia. E vai tocando a vida das pessoas e promovendo a transformação. Eu oro por isso na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, querido, em nome de Jesus? Amém? Depois quero dar alguns avisos e a gente vai encerrar louvando, né? Quero orar por você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pentecostes, a efusão, o derramar, o encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O momento especial, né? Talvez você já recebeu isso. É hora de, filha, reavive este dom que te foi dado pela imposição das minhas mãos, disse o apóstolo Paulo, diz Deus para mim e para você nesta noite. Sim, Deus, derrama sobre nós esta unção. Sabe, Deus, quando a gente olha para a circunstância, para as diversidades, para a questão humana, a gente fica tímido. A gente fica inseguro, a gente fica amedrontado. Quando a gente olha, Deus, para as nossas condições para enfrentar tudo isso, nós ficamos horrorizados, porque a gente se coloca, Deus, já como derrotado antes de batalhar, antes de lutar. Mas essa noite, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha derramar uma unção de poder, como o Senhor derramou ali na vida dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que estavam reunidos ali no cenáculo, assim como o Senhor derramou na vida do João Wesley, assim como o Senhor derramou na vida de tantos homens e mulheres do passado, homens simples, homens limitados, pessoas desconhecidas, ó Deus, que transformaram as suas gerações, que influenciaram, ó Deus, nações inteiras, ó Deus, que influenciaram séculos inteiros, ó Pai, pessoas, ó Deus, simples, falíveis, mortais, mas que fizeram a diferença, Senhor,
nesta noite, Pai Santo, olhando, Deus, para a vida dos meus irmãos e irmãs pela fé, entendendo que nós somos limitados sim, entendendo que nós somos fracos sim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, Espírito Santo de Deus, manifesta sobre a vida do teu servo, aquele que estava amedrontado, Deus, aquele que estava, Deus, intimidado, Senhor, aquele que estava, Deus, inseguro, Deus, por causa das situações, e em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta, Deus, um exército, Deus, de poder, um exército forte, Deus, um exército, Deus, que tem unção nas mãos, unção nos lábios, ó Deus, unção no fazer, ó Pai, em nome de Jesus, um exército de homens e mulheres, ó Pai, a partir, Deus, da nossa casa, Pai, que transforma a vida do esposo, da esposa, dos filhos, dos vizinhos, de todos quantos conviverem com ele e com ela, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Brilha em nossa face a unção do Espírito Santo de Deus, assim como todas as pessoas corriam para ver o que estava acontecendo ali no dia de Pentecoste, que as pessoas do nosso lado cheguem perto de nós para ver, para experimentar o que temos vivido, Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, eu profetizo sobre a igreja metodista do Estreito, Deus, Pai amado, a unção neste lugar, ó Deus, será tão, Deus, tão dobrada, Deus, tão maravilhosa, Deus, que as pessoas, quando começarem a passar nas ruas, ó Pai, nas vizinhanças dos locais aonde estivermos reunidos, vão ser tocadas pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, e o Senhor, Pai amado, vai alcançar muitas vidas, ó Deus, transformar famílias, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A nossa igreja, Deus, esse espaço físico será pequeno, Deus, para receber, ó Deus, a efusão do Espírito Santo sobre a vida do Teu povo, ó Pai, as vidas se achegando, vidas sendo tocadas, vidas sendo salvas pelo Senhor, em nome de Jesus. Para isso, ó Pai amado, eu profetizo sobre a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, a começar na liderança desta igreja, cada membro, Deus, desta igreja, cada um daqueles que já fazem parte da nossa família, derrama sobre ele, derrama sobre ela o Espírito Santo, enche da sua presença, enche da sua unção, enche, Deus, e transborda, Deus, enche, transborda, Deus, enche, Deus, aquele que prega, Deus, pregue no poder do Espírito, aquele que, Deus, que leciona na escola dominical, nos discipulados, ó Pai, nas lives, nas reuniões online, nos cursos, que falem no poder do Espírito Santo de Deus, aqueles que fazem o trabalho com as crianças, com os juvenis, com os jovens, com as mulheres, com os homens, com os casais, façam, Pai amado, no poder do Espírito Santo de Deus, os que ministram, Deus, no altar, o louvor, a intercessão, aqueles, Deus, que cuidam, Deus, dos detalhes do templo, Pai amado, na ornamentação da Tua casa, que recepciona, Deus, os membros quando chegam, os nossos diáconos, diaconisas, Pai amado, cada um seja cheio do Espírito Santo, aqueles que administram as questões materiais, financeiras, façam no poder do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso Senhor, e esta igreja é Tua. Faz o Teu querer, faz a Sua vontade, cumpra em nós, segundo o que está no Seu coração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eis-nos aqui, faça-se em nós, segundo a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido, assim como João Wesley teve a sua vida transformada, assim como os discípulos e apóstolos no Pentecostes tiveram suas vidas transformadas, assim seja comigo e contigo, em nome de Jesus. E que a palavra que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, reavives o dom que você já recebeu, seja para mim e para você nessa noite. Reavive isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor
O Senhor. Senhor. O Senhor está levantando um novo exército. Depois essa aí é a última. Eita. Aí tá, né? Não combinei, tá vendo? Não combinou. Eu creio nisso, querido, que o Senhor está levantando um novo exército, em nome de Jesus. Um exército que move-se no poder do Espírito Santo de Deus. É a melhor coisa que existe para fazer a obra de Deus. É tão leve, é tão suave, e as coisas acontecem com tanta eficácia, eficiência, que a nossa própria vida é impactada. Imagina do outro, né? A transformação que acontece na vida do outro. O Senhor está levantando um novo povo. O Senhor está levantando um exército neste lugar. Se você pudesse se colocar em pé agora, onde você está, se você quiser e puder, se coloque em pé, feche os seus olhos e vamos louvar só com esse refrão em nome de Jesus. O Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo o seu armamento, que nos capacita a vencer a terra e céu. Nossa luta, na verdade, não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e dominadores do mal. Ele não será derrotado pelo inimigo. Toda arma contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá. Virá para reinar com aqueles que viverão em guerra, que passaram seus dias servindo a Deus, fazendo de tudo a vontade do Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está levantando um grande exército e você faz parte desse exército e eu também. Amém. Glória a Deus. Alguns avisos aos irmãos, depois a gente vai orar encerrando e orar também pelos nossos dízimos e ofertas, tá bom? Amanhã às 8 horas da noite, amanhã não. Amanhã nós não temos a sala de oração, é na outra semana, né? Amanhã não temos a sala de oração, então às 8 horas é de 15 em 15 dias na segunda-feira. As nossas lives devocionais das 9h30 às 10 da noite, de segunda a sexta, tem sido uma bênção. A gente tem notado a ausência de muitos irmãos. Lembre-se, é um tempo devocional, tempo de você ler a Bíblia, orar, tempo de você estar com Deus e, de certa forma, conectado com os irmãos, que a gente vai comentando ali, né? A gente vai fazendo os nossos comentários e é muito bom, muito bênção. Agradecer aos irmãos e irmãs que me ajudam com a live devocional diária. Mais de um ano já, firme e forte nesse projeto aí, e que tem sido bênção. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração. Ainda será online, tá bom, gente? Só que é pelo Google Meet. Então, é uma sala no Google Meet que a gente faz o nosso culto de oração toda quarta-feira. Nesta quarta, às 20 horas, teremos novamente a nossa sala de oração, que vai das 8 horas até 8h40. Às 8h45, como eu já tenho avisado, estou convocando aí, convoquei, né, um concílio local, online também, pelo Google Meet. O mesmo link que nós usarmos para o culto de oração, nós vamos usar para o Google Meet. Então, se você quiser e puder entrar na reunião de oração às 8 da noite, show de bola. Se não, 8h45 nós teremos, você entra às 8h40, por ali, 8h45, nós vamos iniciar o nosso concílio
local. É muito importante que você esteja presente, porque nesse concílio nós vamos homologar o nome de 3 novas tesoureiras para a nossa igreja, tá bom, gente? Muito importante que você participe, por favor. É uma convocação, todos os membros são convocados. É rápido, em 15 minutinhos a gente faz, só que você precisa estar presente, tá bom? É isso aí. Que Deus nos ajude. A programação do domingo que vem, a gente vai passando ao longo no final de semana, né? Como nós conseguiremos fazer. Tá bom, gente? Sobre a construção da igreja, a igreja está bem removida. Estava conversando com o Osmar ontem, dizendo assim, está tudo bagunçado, mas na verdade está tudo organizado. A gente sabe exatamente o que está acontecendo. Né? Tá nos passos certinhos. Porém, ainda não dá para ver muito o final. Quem sabe essa semana a gente já consiga vislumbrar o final. Vai ficar linda, vai ficar maravilhosa, mais linda ainda, em nome de Jesus, né? E se você quiser passar aqui durante a semana para dar uma olhada, lógico, tomando os devidos cuidados em relação à construção, você pode passar. O Osmar está aqui o dia todo e ele pode te ajudar, orientar e apoiar, para ver como é que está a construção, tá bom? Em nome de Jesus. Louvar a Deus por aquele irmão ou irmã que tem sido fiel no seu dízimo, na sua oferta. Continue ofertando, continua dizimando através da sua transferência bancária, seu depósito, em nome de Jesus. Informe a gente, tá bom? A partir de hoje, até o dia, acho que 20, se eu não estou enganado aí, pessoal do Face me corrige, terceiro domingo de junho, nós estaremos arrecadando a oferta missionária nacional. Oferta missionária nacional que será enviada para a sede nacional. E da sede nacional é distribuída pelas várias igrejas que nós temos no Brasil. Não consigo ver, filha. É 23? Até de hoje, 23, até o dia 20/6, tá bom? Obrigado, filho. A oferta missionária nacional. Então, oferte, querido. Todo o valor arrecadado será enviado para missão na Amazônia, no Nordeste, no Norte. Várias igrejas nesse tempo têm passado muita dificuldade. Então, oferte em nome de Jesus. Quando você ofertar por transferência bancária ou por depósito, você precisa avisar, ou para mim, ou para uma das nossas tesoureiras. Este valor é da oferta missionária. Nós temos um alvo na nossa igreja local. Nós colocamos pela fé um alvo de R$1.000. R$1.000. Então, participe, para que a gente possa estar abençoando as outras igrejas, os irmãos, as famílias, nas regiões aí do Norte, Nordeste e na Amazônia. Tá bom? Se você depois quiser mais informações sobre a oferta missionária, fale comigo. Fale com alguns de nós aí, tá bom? Vamos orar pela nossa oferta missionária, pelas nossas dízimos e ofertas, nosso momento de oferta aqui. Você vai receber a bênção do Senhor e a gente vai encerrar com o cântico. O cântico, né? Somos povo do coração aquecido, lavados e remidos no sangue de Jesus. Né? O louvor aí do coração aquecido, tá bom? Vamos orar? Pai Santo, eu quero entregar diante de Ti a vida financeira, material de cada um dos Teus filhos e filhas, a minha vida também. Pai amado, eu quero profetizar uma unção de multiplicação, de prosperidade. Que o Senhor Deus nos abençoe sobre as nossas necessidades, por favor. Pai amado, eu quero orar pela vida do Teu servo, da Tua serva. Quero te pedir que o Senhor dê a ele, nesta área material, financeira e profissional, unção de ousadia, intrepidez, coragem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o teu filho, a tua filha indo, por favor, Deus, respalda, por favor, Deus, guarda e dá, Senhor, o encaminhamento em nome de Jesus. Aquele nosso irmão e irmã que tem passado um tempo de dificuldade nesta área, por favor, ó Pai, supre-lhes as necessidades em nome de Jesus. Os valores que têm chegado a esta igreja, quer seja por dízimos, ofertas, depositados aqui no gasofilácio, ou na conta da igreja, que o Senhor abençoe, multiplique, a 100 por 1, como diz a Tua palavra, a 100 por 1, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus.
Pai amado, guarda todos os trabalhadores que estão aqui, Senhor, nesta obra de restauração, de reforma. Livra de todo acidente e que seja, Deus, no final, bênção para nós como comunidade, mas também para cada um dos trabalhadores. Abençoa aqueles que têm ofertado, que têm abençoado para que essa obra aconteça em nome de Jesus. Oramos assim, Pai, assim te agradecemos. Abençoa a nossa semana, que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana que nós vamos viver na unção, na força, no poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nós vamos louvar com a música do Coração Aquecido e ao final você vai receber a bênção de Deus, tá bom, querido? Fica aí, louva com a gente. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou para dar frutos que permaneçam, para amarmos uns aos outros, ensinando seus caminhos e tudo quanto Jesus nos ordenou. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. Nossa missão é fazer a vontade do Senhor, levar o reino de Deus a todas as nações. Nossa missão é fazer a vontade do Senhor, levar o reino de Deus a todas as nações. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. Somos povo do coração aquecido, lavados e remidos no sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Receba a bênção do Senhor, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, nosso Pai e Criador maravilhoso, a comunhão, a consolação e a presença poderosa do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com nossas famílias, com as nossas comunidades, com todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, bom descanso, semana de bênção para ti. A gente se vê em nome de Jesus.